Então vamos começar. Eu vou então começar esta nossa primeira sessão de duas sobre as urbanidades pós-pandemia. Esta é uma organização do nosso doutoramento em cidades e culturas urbanas e tenho grande satisfação e certamente o meu colega coordenador do programa também, o Claudino Ferreira, temos enorme satisfação em fazer esta iniciativa. E com ela, com a nossa satisfação, também a Faculdade de Economia e o Centro de Estudos Sociais, que são as entidades que, no fundo, sustentam este programa de doutoramento. Eu quero assinalar o tema das urbanidades como um tema candente, importante, atual, que é o tema central do nosso doutoramento, e quero também assinalar a disponibilidade dos nossos dois colegas de hoje, o José António Bandeirinha, em primeiro lugar, que será o primeiro a falar, e o nosso colega Rogério Proença Leite, que nos fala diretamente do Sergipe, no Brasil. Sei que também temos connosco o João Seixas, que falará na próxima semana. Não sei se a Fraia Freza já está ligada, mas será a segunda conferencista da próxima quinta-feira. Mas quero agradecer a todos a vossa disponibilidade. Vocês merecem todo o nosso... Vocês, pessoalmente, e o vosso trabalho e investigação são objeto do nosso reconhecimento pela qualidade e pela inovação que têm trazido os temas das cidades e das urbanidades. Este é um tema riquíssimo que abre, no fundo, linhas de pesquisa, de debate, de investigação muitíssimo estimulantes, em particular na atualidade. Porquê? Porque, aparentemente, a Covid-19 veio fechar as cidades, como é um tema que ainda há pouco estava a ver um vídeo sobre a cidade de Milão, encerrada, na verdade, pelo Covid, mas nós sabemos, à nossa medida, em cada uma das nossas cidades, como elas todas foram, de alguma forma, encerradas. As cidades são uma expressão social central da nossa condição de cidadãos da modernidade. Têm sido longamente elogiadas porque elas permitem de acesso à condição de cidadania, mas também têm sido muitíssimo criticadas como fonte de mal-estar, de desigualdade social, mas também de criminalidade, eventualmente até de vício, etc. E os arquitetos têm falado sobre isso, os sociólogos, os antropólogos, etc., têm mostrado estas duas vertentes, a vertente virtuosa e a vertente negativa do que é a urbanidade. Eu acho que insistir na ideia da urbanidade é, para mim, insistir não na condição de se estar na cidade, de se ser urbano, mas da maneira como se é urbano. Da maneira que é sempre desigual, as formas de apropriação, do uso dos espaços, do desenho dos espaços, das interações entre as pessoas. A urbanidade é esta dimensão desigual, socialmente desigual, de se estar a viver a condição de se ser urbano, a condição de se viver na cidade. É para aí que eu gostaria de remeter estas intervenções de hoje. Como é que se está na cidade? O que é a cidade? É a cidade boa? É a cidade má? Ela é, no fundo, causa do nosso mal-estar e deve ser profundamente reestruturada, ou ao contrário, ela tem alimentado uma esperança de beleza, de democracia, de participação, deve ser elogiada por isso. Mas não há elogio sem o seu contraponto, assim como não há negatividade sem aspectos positivos. E, portanto, é isso que, eventualmente, nós teremos, enfim, estas hora e meia, talvez, de conversa, o que me deixa muito entusiasmado. Portanto, renovo e cumprimento agora a Fraia Freza, que já está connosco, cumprimento a todos, em especial os nossos oradores de hoje, agradeço-vos muito a vossa disponibilidade e vamos começar a nossa sessão.
Àqueles que estão em casa, sugiro que se sentem confortavelmente, eventualmente com um copo de água fresca e algum bloco de apontamentos para os vossos comentários ou críticas, etc. E por onde vou passar a palavra ao António Bandeirinha. O José António Bandeirinha é um arquiteto conhecido do trabalho que tem sobre a arquitetura portuguesa, é professor no Departamento de Arquitetura da nossa Universidade, em Coimbra, mas é também investigador do Centro de Estudos Sociais, é uma pessoa que tem estudado e tem intervindo na cidade de uma maneira académica e de uma maneira política também, tem tomado posições sobre a boa arquitetura, que é, no fundo, o essencial para uma boa qualidade de vida urbana. Eu agradeço, José António Bandeirinha, a tua disponibilidade e vou-te passar a palavra. Quero fechar a minha já longa introdução, agradecer a todos que estão presentes connosco e faço votos para que esta seja uma sessão muito produtiva. Quero também só deixar uma palavra para a doutora Ana Golão, que está a secretariar, a co-host, como se diz na linguagem do Zoom, é uma co-host e, portanto, ela está a secretariar a nossa sessão, que está também a ser gravada. José António Bandeirinha, quando quiseres, faz favor, tenho todo o gosto. Ora, muito boa tarde a todas, a todos. Penso que bom dia nos lados mais ocidentais, do lado lá do Atlântico. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Carlos Fortuna, ter-me convidado para este debate tão estimulante. Quero cumprimentar as pessoas que consigo ver e as que não consigo ver. Quero cumprimentar também o Rogério, sobretudo. Quero cumprimentar a doutora Ana Golão, o Pedro Espanha, que vejo daqui, e muitas outras pessoas que estão neste momento já a chegar às 4 dezenas de pessoas, já ultrapassam as 4 dezenas de pessoas que estão a ouvir-nos. Agradeço-vos a todos. Agradeço ao Carlos, sobretudo, a capacidade de fazer de uma coisa emergente um ato académico, porque eu realmente, aliás queria começar por aí, eu sou arquiteto, eu não tenho essa capacidade, não tenho essa capacidade, quer dizer, trabalho muito sobre o relacionamento empírico com a materialidade das coisas, mas neste caso das cidades, é um relacionamento todo construído de passado. De certa maneira posso considerar que me preocupo com o futuro, porque sou arquiteto, ou seja, preocupo-me com a transformação do presente, mas essa transformação do presente tenho sempre a consciência que é com base na experiência vivida. E esta experiência que estamos a viver agora, desde há 3 meses, vai com certeza construir qualquer coisa no futuro. Mas uma coisa é pensar a história, pensar o passado como a matéria-prima da construção do devir, do futuro. Outra coisa é imaginar um futuro radioso, onde todo o passado desapareceu, à maneira do século XX, não é? À maneira da science fiction do século XX, onde tudo desaparece e de repente fica uma realidade inteiramente nova, inteiramente construída a partir do zero. E confesso-vos, queria começar por confessar-vos só por uma razão, porque construí alguns dos argumentos com base naquilo que vivemos no presente, e tenho sentido muito no presente essa ideia de construir um futuro a partir do zero, a partir do nada, uma coisa que vai acontecer agora, deixando tudo o resto em aberto, deixando tudo o resto como um manto, uma velatura que o cobre, e a partir de agora é tudo diferente. Essa posição é presente em muitos meios de comunicação social, no mainstream da comunicação social, é presente sobretudo nas mentalidades mais tecnológicas, algumas delas até mesmo tecnólatras, e queria também, isto é uma espécie de statement para vos dizer que é também com base nessa reação que me vou colocar aqui. Há uma construção da mudança
no sentido que lhe dava já Camões no século XVI, não é? Da mudança que compõe o mundo a partir de agora, mas este agora é muito pouquinho comparado à consciência histórica que a humanidade tem desde há milénios e que carrega sempre consigo, quer queiramos, quer não, quer sejamos mais intelectualizados ou menos intelectualizados, mas trazemos esse arcabouço, para usar uma palavra vernácula, sempre connosco. E, portanto, esta profecia de um futuro abstrato pode ser mais nefasta para as cidades do que aquilo que nos pode parecer. Eu vou compartilhar convosco algumas imagens, são feitas um pouco à pressa, não são muito significativas, é mais para também não estarem sempre a olhar para a minha cara. Os profetas já não são mais estas personagens exóticas e místicas que povoavam também as cidades e todas as comunidades urbanas e não urbanas até à industrialização, até ao início da contemporaneidade industrial e pós-industrial. E na verdade, proclamavam essa visão mais catastrofista, algumas vezes mais libertadora, mais redentora, outras vezes. Eram pessoas que lideravam também por essa capacidade, de certa maneira tinham a capacidade de liderar essas comunidades, de as influenciar, de as marcar. Há sempre na história, sempre que há uma doença contagiosa, mais extensiva ou menos extensiva, mais epidémica ou mais pandémica, há sempre, quer queiramos, quer não, e não me vou alongar porque creio que todos conhecem, uma certa culpabilização das cidades. Há uma culpabilização das cidades, ou seja, o sítio onde as pessoas, por estarem todas juntas, por terem mais densidade, estão mais próximas umas das outras, portanto, há sempre, quer queiramos, quer não, esta ideia de que se a cidade não existisse, talvez a pandemia não existisse. Se a cidade não existisse, talvez a saúde fosse mais radiosa. Sempre, não sei se há. E aqui gostava de dizer-vos, ou de propor-vos para a discussão, que a ideia de uma cidade que se estende, que cobre todas as outras e que corre o risco de se espalhar pelo mundo, é uma ideia que nasce com a industrialização. Estou-vos a falar da ideia de metrópole, não é? Uma cidade que mais tarde ou mais cedo vai também ela ser pandémica, vai cobrir todo o território, que faz acabar com a anterior dicotomia entre cidade e não cidade, entre cidade e campo, portanto, vivendo articuladamente uma em função da outra, quer no ponto de vista material, não é? A cidade alimentava-se do campo, alimentava-se da produção que o campo trazia, quer no ponto de vista mesmo conceptual, quer no ponto de vista da forma como as pessoas entendiam o território. Havia a cidade e havia o espaço, que não era cidade, o espaço extra-muralhas, que era o campo. A metrópole vem introduzir, no século XIX, a metrópole vem introduzir aqui uma ideia, uma outra possibilidade, vem baralhar um pouco as coisas. E esta metrópole, que primeiro, que a intelectualidade, particularmente a intelectualidade europeia, primeiro estranhou, não é? Primeiro, no século XIX, ao longo do século XIX, foi estranhando, desde logo, por exemplo, esta observação da chegada a Londres do jovem Engels, não é? Quando ele fica absolutamente
marcado pela presença daquelas pessoas todas, daquela gente toda, daquela amálgama de pessoas que não conseguia sequer trocar um olhar, que o único protocolo que conseguia seguir era uns irem pela direita e os outros pela esquerda, porque senão não se entendiam. Até ao já célebre Baudelaire, que também estranhava imensamente a sua outra metrópole, a metrópole do outro lado da Mancha, Paris, e que construiu uma matéria poética fabulosa a partir desse estranhamento, de certa maneira até há autores que nos dizem que foram construídas todas as vanguardas do movimento moderno na transição do século XIX para o século XX, ou seja, a vanguarda é o resultado do estranhamento do intelectual perante a metrópole, sabem do que eu estou a falar. Mas depois, ao longo do século XX, e não muito longe, logo a seguir talvez à Primeira Guerra Mundial, a metrópole já não se estranha, mas entranha-se. E então a intelectualidade começou a assumir a ideia de metrópole, começa a assumir a ideia dessa possibilidade, dizendo ela é inevitável. E, portanto, sendo inevitável, temos que construir a partir dela e começam a forjar-se, por um lado, as utopias de assunção da metrópole industrial, os futuristas italianos, António Sant'Elia, por exemplo, Hilbersheimer na Alemanha, a Werkbund, começa a dizer é necessário enfrentarmos e carregarmos este fenómeno que estranhamos ao longo de 100 anos, é necessário carregarmos-lo da nossa capacidade de o dominar. E, por outro lado, e aqui é que está o problema, as utopias anti-metrópole, as utopias anti-urbanas. Portanto, a ideia de que é preciso pôr um cobro radical a essa ideia de construção de uma cidade. São muito fortes, por exemplo, nas vanguardas soviéticas, não é? Os urbanistas que pretendem criar outra entidade, uma coisa que fica fora da cidade. Porquê? Porque a cidade representava a exacerbação da luta de classes e, portanto, era culpar o território, era culpar essa entidade milenar que existe, pelo menos desde o Neolítico, de uma questão que estava focalizada no problema momentâneo. E as utopias do movimento moderno anti-urbanas, desde o Corbusier, desde o Plano Voisin para Paris, desde a Ville Radieuse até o Frank Lloyd Wright, o Broadacre City, etc., começam também a criar pela primeira vez a ideia, pela primeira vez na história, a ideia de uma alternativa à cidade. Porque até aí, convenhamos, não há alternativa à cidade. A cidade é coisa humana por natureza, é o fenómeno humano por natureza. É Claude Lévi-Strauss que nos diz isso, logo, mesmo na década de 60, ainda na década de 60, que nos diz isso. Portanto, a ideia de que pode haver uma alternativa à cidade para a humanidade começa a germinar com o nascimento da metrópole e com o seu estranhamento e entranhamento, primeiro o entranhamento e depois o estranhamento, que aí aparece. A metrópole, para além do mais, cria a necessidade, porque a metrópole é insalubre do ponto de vista real, do ponto de vista sanitário, e é insalubre do ponto de vista moral para a sociedade, sobretudo as metrópoles britânicas da sociedade industrial, são moralmente desaconselháveis para as famílias burguesas, para as famílias que têm que se colocar à margem dessa ideia infecta. E é assim que, na verdade, essa capacidade de atração da força de trabalho que a metrópole constituía vai criar uma outra entidade também, uma outra entidade que aparece forçada nessa antinomia tradicional entre a cidade e a não-cidade, entre a cidade e o espaço natural que a envolve, ou entre a cidade e o espaço agricultado, humanizado pela agricultura que a envolve, que é o subúrbio. O subúrbio que facilmente, nós hoje estamos muito vocacionados para trabalhar sobre o subúrbio, um dos subúrbios, e eu quero aqui, de uma forma muito grosseira, falar-vos em dois tipos de subúrbio. Curiosamente, o subúrbio rico, que é criado por esta vontade da burguesia abandonar a metrópole infecta e contagiada, moral e sanitariamente,
E o subúrbio rico ambiciona ser espaço natural. Quer sair da cidade e, portanto, quer criar essa antinomia, ambiciona ser espaço natural, ambiciona ser espaço campestre, recria à sua maneira, à maneira tradicionalista, o espaço campestre. Ao subúrbio rico, portanto, que ambiciona ser espaço natural, e ao subúrbio pobre, que ambiciona ser cidade. São os dois tipos, grosso modo, falando grosso modo, de subúrbio que se criam e que pela primeira vez também entram neste... É claro que a cidade tradicional, a cidade moderna do século XV, este moderno, mais o moderno do século XV, o moderno no sentido da história, ou a cidade medieval, também geram os seus arrabalos, os seus espaços de arrabalo, mas são espaços que estão sempre construídos em função da extensão do objeto que é a cidade. Facilmente as muralhas passam para uma segunda cinta. Portanto, o subúrbio é criado, mas passado uns anos, passado umas décadas, é englobado, não é? Como as muralhas de Florença, que crescem 3 e 4 vezes, vão passar para o lado de lá do rio. Portanto, esta ideia da cidade como objeto, aqui vai-se perder, primeiro porque se ambiciona que este espaço urbano cubra a totalidade do território, em segundo lugar, porque o subúrbio começa, no caso do subúrbio pobre, a ser completamente descontrolado. Há portanto, esta separação que eu gostava de vos fazer também para falar na nossa, para chegar à nossa situação contemporânea, há esta separação entre a metrópole e a cidade. E eu creio que nos últimos tempos nós, enfim, este nós é a academia em geral, também é muito generalizado, temos trabalhado demasiado sobre a metrópole, temos ambicionado demasiado voltar a compreender a metrópole e temos abandonado bastante aquilo que é a cidade. Abandonamos a um ponto muito complicado, porque, na verdade, o que se passa é que a cidade, quer a cidade que ainda subsiste como entidade em si mesma, quer a cidade que cada coração de cada metrópole, há bocado o Carlos falou em Milão, é muito claro o centro de Milão, é muito claro ainda, apesar de mais disperso, o centro de Paris, mas a cidade que cada metrópole tem no seu coração, ou às vezes as cidades, porque muitas vezes já englobaram várias e nós passamos de umas para outras sem sair do centro. Mas essa cidade é uma cidade. Só que com a ânsia de compreendermos a metrópole, com a ânsia de trabalharmos sobre a metrópole, é mais atrativa, ainda continua a ser atrativa, tal como há 100 anos atrás, do ponto de vista do estudo, do ponto de vista da compreensão, temos substancialmente esquecido da cidade, de como trabalhar a cidade, ou seja, e ela entrou em decadência, claramente. Entrou em decadência económica, sem dúvida, entrou em decadência cultural, deixou de polarizar o território que a envolvia, muitas vezes porque também se foi transformando num subúrbio de uma metrópole que lhe está próxima e, portanto, perdeu a sua identidade e perdeu, sobretudo, a capacidade de interagir com o território que a envolvia. As logísticas territoriais hoje também são completamente diferentes, portanto abrangem áreas territoriais muito mais vastas e, portanto, é fácil que esses centros logísticos abranjam várias das antigas cidades que entraram nessa decadência económica. Entraram em decadência cultural, entraram em decadência identitária, já não têm uma vida urbana própria, específica, que se possa autorreferenciar e autorretratar, mas entraram sobretudo, em meu entender, em decadência política, em decadência do seu significado político, da sua capacidade também de gerar um status político à sua volta, e não estou a falar só das cidades-estado, das cidades-estado da Alemanha, por exemplo, da Áustria, estou a falar mesmo das pequenas capitais de província, daquilo que eram as capitais de província
ainda há 100 anos atrás, não há muito tempo, há menos até, há 70, 80 anos atrás, da sua capacidade de interagir politicamente com os seus cidadãos e com os cidadãos que viviam nesse território de interação, chamado Interland, que cada uma dessas cidades polarizava. E, portanto, a decadência dessas entidades é total, ou seja, processa-se. Eu gostava de vos colocar a possibilidade do início de toda essa decadência ser político. Porquê? Porque é mais fácil de debater, é mais fácil de discutir, porventura até, se nós o considerarmos um problema, será talvez até mais fácil de dirimir, de combater, e depois, atrás disso, vai todas as outras ações, todas as outras indicadores de decadência que ela traz. A minha proposta, portanto, é que nas múltiplas contemporaneidades que nós temos, estas imagens são muito pouco elucidativas, eu tive muito pouco tempo para as recolher, gostava que elas fossem mais ricas, mas sabem do que eu falo, as múltiplas contemporaneidades que a nossa realidade absorve, produz também múltiplas urbanidades. Essas múltiplas urbanidades e a capacidade de nós viajarmos sobre elas e de viajarmos culturalmente, na verdade, para viajar culturalmente, e esta é uma discussão que também está no ar, é melhor viajar realmente, é melhor andarmos por lá, porque a ideia de não viajarmos mais também é uma coisa muito triste, muito perigosa. Mas sobretudo, viajarmos por todas essas novas urbanidades, novas e velhas, todas essas múltiplas urbanidades, que são múltiplas por várias razões. São múltiplas por uma questão cultural, porque absorvem culturas muito diversas do norte, do sul, da Europa, da América, dos espaços que foram espaços colonizados pela Europa e dos espaços que não foram colonizados pela Europa, e ao mesmo tempo constituem uma multiplicidade de urbanidades que está também no seu substrato, no seu palimpsesto, está por baixo das camadas temporais que ela tem. Portanto, é sobre essas múltiplas urbanidades que eu penso que se vai ter que reconstruir esta ideia de cidade e perceber que mesmo trabalhando sobre qualquer metrópole, as metrópoles mais gigantescas da China contemporânea têm no seu coração essa ideia de cidade. E por último, perceber que a cidade foi dominada a partir também do crescimento da metrópole, o exercício de uma ação intelectual sobre a cidade, de uma reflexão sobre a cidade. Falei-vos há bocado dos intelectuais do século XIX e da transição do século XIX para o século XX, não é? Esse estranhamento culturalmente produtivo, artisticamente produtivo e muito, quase gerador de todas essas vanguardas, nasce de uma forma de olharmos a cidade como esta coisa natural, como esta mesmo a cidade desenhada, mesmo a cidade, aqui está uma sobreposição entre uma malha hipodâmica, a malha hipodâmica de Mileto, colónia grega na costa da Anatólia, não é? Portanto, a cidade construída por hipodamos de Mileto, não é? Cidade nova, depois da cidade antiga ter sido arrasada, e a relação que essa malha hipodâmica, que nós hoje, mesmo de uma forma quase insuspeita ou inconsciente, consideramos como uma coisa artificial, mas ela vem na sequência, numa sequência que é demiúrgica, é geradora do aparecimento de algumas coisas, de uma espécie de teoria, não é? Mas é construída sobre a mesma base material
que é construído um tecido de linho, por exemplo, o tecido de linho das velas dos barcos que os gregos usavam para atravessar o Mediterrâneo e para construir essas cidades. É uma relação material muito forte que foi, ao longo depois da industrialização, depois da geração da metrópole, depois de todo esse aparato histórico que nos conduz à contemporaneidade, à nossa condição, foi transformado numa técnica. Hoje o urbanismo é uma técnica subejamente abstrata, com mais ou menos desenho inserido nessa técnica, perdeu essa capacidade natural de ser uma coisa que emerge da materialidade das coisas. É substancialmente abstrato, diz respeito a gráficos, a estudos, a transportes, a capacidades de carga, etc., 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 que também são absolutamente necessários, mas não podem dominar toda a reflexão sobre o significado das cidades. E eu acho que é essa exacerbação do domínio da técnica sobre o estudo das cidades que conduz a uma crise ontológica que nós vivemos hoje. Uma crise fortíssima. Desculpem eu pôr aqui esta frase, mas eu que há tempo estava e termino com isto, já passaram em muitos meus 20 minutos. Eu estava aqui há tempos numa sessão de projetos de tese numa escola de arquitetura, e estava um jovem doutorando a falar sobre a capacidade de uma determinada arquitetura habitacional fazer ou não fazer cidade, e há um colega que pergunta: define a cidade. E eu caí em mim e percebi que há realmente uma crise ontológica. Nós não devíamos precisar de definir cidade. Nós devíamos saber o que é uma cidade. Nós devíamos ter intrinsecamente dentro da nossa consciência histórica, como lhe chamou Gadamer, a ideia de que é uma cidade. Não, só se eu disser assim, eu agora estou com o cabelo um bocadinho comprido por causa deste confinamento, não é? E alguém me pergunta agora no debate: defina cabelo. Muito obrigado a todos. Portanto, antes de passarmos para o Rogério, por essa leite, temos agora um período de 10, 15 minutos de comentários ou questões dirigidas ao nosso colega José António Bandeirinha. Se fazem favor. É assim, as pessoas assinalam no bate-papo, levantam a mão. Doutora Ana, a senhora que sabe como é que se faz esta gestão. Está uma senhora ali que eu, por acaso, conheço, chamada Fraia Freze, com o dedinho em sinal de querer entrar na nossa conversa. Fraia, por favor. Então, obrigada. Eu gostaria também de agradecer. Estou muito feliz aqui de reencontrá-los mesmo à distância. Como vocês veem, aqui o inverno está chegando, ainda mais, para tornar as coisas mais simples aqui no Brasil, ainda tem mais essa, né? Com o Brasil com Covid, mais o frio chegando, vocês sabem que é isso. Então, mas enfim, eu queria agradecer pelo convite também e dizer, enfim, da minha satisfação de a gente poder, digamos, eu estava falando para o Carlos, momentos de transcendência em relação ao apocalipse que a gente está vivendo aqui. Agora, eu gostaria um pouco digamos, um pouco na verdade, fazer uma provocação, uma pergunta para o José, né, que que é uma reflexão que eu também tenho tido. Quer dizer, a tua reflexão, ela no fundo, ela traz referências do passado para problematizar o futuro, né? Quer dizer, você está chamando a atenção, quando eu vi essa coisa, defina a cidade, a crise ontológica da cidade, lembra muito o Lefebvre, né? O Lefebvre na Revolução Urbana, mas já antes no direito à cidade, né? Quando ele fala da crise da cidade no direito à cidade, a gente está falando de 1968 e ele percebia que isso estava em jogo. Quer dizer, a crise não apenas empírica, digamos assim, da cidade, o que é a cidade transbordando, o centro explodindo e implodindo ao mesmo tempo, mas também o conhecimento sobre a cidade em xeque, né? E eu acho que você, digamos, sinaliza, né, que o momento atual é de tamanha crise que a gente quase que é levado a retomar
questionamentos lá de trás, né? Então eu acho que esse é que eu acho que o desafio que o Carlos nos coloca nesse seminário é basicamente esse, quer dizer, qual é a nossa capacidade de pensar um futuro diferente, tendo em conta que tem crises na cidade no que o Carlos chama de urbanidades, né? Que vem de um tempo passado e ao qual a gente sempre é remetido quando a gente se defronta com esse futuro, né? Então, um pouco a dúvida é saber, enfim, um pouco dos limites da possibilidade de a gente pensar sobre o futuro sem recorrer ao passado. Um pouco essa no que se refere à cidade, né? Muito obrigado, Frei. O que eu quis dizer, talvez de uma forma um bocadinho exagerada para se perceber, porque também eram 20 minutos, mas o que eu quis dizer, na verdade, é que nós não podemos reagir a um presente demasiado pouco significativo para nos condicionar um futuro. Não devemos ser alheios, não devemos aliar dele, obviamente, mas também não devemos fazer dele o campo de minas que nós não podemos passar a partir daqui para o futuro, porque na verdade, ainda por cima, as condições que geram este presente são condições profundamente imateriais, não é? Nós tínhamos os nossos oráculos, os nossos presidentes, nossos, passa a expressão, são deles e dos outros, todos no início a dizer que era, como é que eles chamavam, o vírus, o inimigo invisível, não é? Invisível, é uma coisa muito, muito, muito do domínio da biologia, de alguns seres mais ou menos iluminados, que veem coisas ao microscópio que nós não vemos, e portanto este medo, obviamente que de algum modo responsável e que nós não podemos deixar de ter, mas que este medo tome conta do futuro é assustador para mim. Não é? É assustador, portanto não podemos construir nada só sobre ele. E portanto o que eu estou a tentar dizer é que temos que recorrer a milénios de história, porque a metrópole existe há 100 anos, a cidade existe desde o Neolítico. E, portanto, a humanidade quanto tempo mais durará? Não sabemos, nem quero eu saber, nem sou eu que vou predizer, longe de mim, mas há que perceber que há pesos e pesos nesta coisa. E nós, às vezes, reagimos muito por antinomia, não é? Não somos conservadores, vamos lá agora ver como é que é o futuro e tal. Isto não se trata de ser conservador. Não há nada que nós construamos que não tenha um peso empírico, um peso do passado, um peso da nossa experiência, não é? Alguma coisa que, portanto, depende também do peso que nós pomos nessa coisa. Eu tento muito, como arquiteto, nos desafios que me são colocados, perceber, por um lado, do ponto de vista ontológico, o que é que significam as coisas que nós fazemos, uma casa, o que é uma casa, o que é uma praça, o que é uma ponte, todas essas coisas têm significados que são ancestrais e que são os nossos significados culturais. Não são uma coisa para resolver um problema momentâneo de alguém que está a precisar de passar para aquele lado, ou de alguém que está a precisar de um abrigo. É qualquer coisa de muito mais profundo que isso, é qualquer coisa de muito mais significativo que isso. E, portanto, era esse apelo que eu dou por mim a fazer muitas vezes, que tentava fazer agora, pelo menos essa é a minha visão, é olhar para ela como uma oportunidade, sim, não digo que não, como uma oportunidade, ou como dizem alguns tecnólogos agora, uma janela de oportunidade, não é? Como uma oportunidade, sim, mas uma oportunidade que tem que ser ancorada muito mais atrás, não é uma oportunidade de agora para a frente, do nosso cotidiano, agora como é que vai ser amanhã e depois. Não, temos que parar um bocadinho para pensar nela. Muito bem, nós vamos fechar esta parte com o Zé António Bandeirinha, não sem antes eu próprio enunciar uma pergunta que a Priscila colocou por escrito, que é saber se podes abordar a questão dos centros históricos do Porto e de Lisboa, depois deste tremendo retrocesso do turismo, que aliás era a grande
força dinâmica que sustentava a qualificação desse. Não sei, espero que esteja a ser fiel, Priscila, ao seu pensamento e a pedir ao Bandeirinha que abordasse essa questão. Depois fechamos e vamos passar à segunda parte. Eu agradeço à Priscila também, eu estou a ver aqui a pergunta realmente. Bom, isso era de certa maneira, não era expectável de uma forma tão brutal, mas era expectável, em meu entender, e não só no Porto e em Lisboa, em outras cidades, mesmo Braga, Coimbra, sei lá, tantas outras, Évora, tantas outras cidades de portuguesas, para estarmos a falar das portuguesas, era expectável que a aposta de todos os ovos, não é? Todos os cestos e todos os dinheiros que há e que não há no turismo, que a coisa acontecesse. Não era expectável que fosse de uma forma tão brusca, de 3 meses, não é? Em 3 meses acabou tudo, mas era expectável que isso acontecesse. Uma das razões é que a cidade perdeu, ao perder esse seu significado político, a cidade, e agora falo das cidades que estão no coração do Porto, são cidades, no caso do Porto, em decréscimo demográfico, ou seja, a cidade que existe no centro do Porto está em decréscimo demográfico, em Lisboa não, mas é interessante, no coração da grande metrópole do Norte, o coração está a minguar, a diminuir. Perdeu também não só o seu significado político, parte do seu significado político, talvez menos nos corações das metrópoles do que nas outras cidades, mas não só perdeu isso, como perdeu a capacidade de se representar. Hoje em dia, as plataformas logísticas, as formas de abastecer as pessoas, as formas são completamente diferentes, não passam já pelos centros das cidades. Os sistemas de produção também não passam pelos centros das cidades. E, portanto, há que reinventar, e aí tem que ser mesmo reinventar, novas atividades urbanas produtivas, que não sejam só o turismo. Até porque o turismo, os turistas não se vão ver a si próprios, não é? Qualquer dia os turistas vão para o centro de uma cidade e só há turistas. Já acontece assim em Veneza, por exemplo, em outros sítios. Vão para lá turistas para ver turistas, vão-se ver ao espelho, não é? Vão-se retratar. E portanto, onde as atividades tradicionais, eu falo de algumas que conheço aqui em Coimbra, por exemplo, tipografias, pequenos artesanatos, pequenos negócios que estão neste momento a desaparecer ou já desaparecidos, onde essas atividades têm que ser reinventadas. Aí é que tem que entrar esta nova ideia da tecnologia, ou seja, aí é que a tecnologia tem que encontrar os seus ancestrais, tal como nós na história da arquitetura, na arquitetura recorremos à história da arquitetura para perceber onde é que estão as origens, tal como os sociólogos da contemporaneidade, os sociólogos urbanos, como o Carlos Fortuna, vai buscar as origens, vai ao Max Weber, ao Simmel, etc., para buscar as origens disto. Essas atividades, esses tecnólogos, essa gente das novas tecnologias tem que ir a essas atividades artesanais, a esses artefactos que são a sua base e cruzar-se com eles para novas atividades urbanas, porque essas também são boas para o turismo. Se isso for revivificado, não há nada melhor para um turista que possa ver uma cidade viva, não é? Se for para ver cidades mortas, há por todo o lado, não é? Isso há por todo o lado. Estamos com as pessoas só que nos recebem nos hotéis e com um ou outro que nos recebe nos restaurantes, o resto já não há mais nada. Eu penso que era tempo, e porque eu conheço em alguns locais pontuais, em Lisboa e no Porto, isso existe, mas é muito pontual, era tempo de criar iniciativas para que isso se expandisse de uma forma, para usar uma expressão pandémica, não é? Uma forma pandémica, mas agora no sentido contrário, no sentido da nossa capacidade de manter as cidades. Obrigado. Okay. Eu, antes de passar a palavra ao Rogério, quero-vos dizer que o Rogério é um personagem conhecido de nós, muito conhecido deste doutoramento, contribuiu em várias ocasiões e de formas diversificadas com a consolidação deste programa de estudos. Para continuarmos, então, vou passar a palavra ao Rogério, não sei antes tentar responder à última pergunta que o José António Bandeirinha nos deixou,
define a cidade, não é uma questão simples, na verdade, não é? É uma questão que sempre se pôs, mesmo nas origens do pensamento urbano e do pensamento sobre a cidade. E eu recorro para responder a esta questão a um clássico da sociologia urbana, que era Robert Park, que era um nome graúdo da chamada Escola de Chicago, que tinha um pendor mais operativo, operacional, espacial, orgânico com a cidade, e que, colocado também com essa questão, define a cidade, é uma pergunta fantástica que deixou os seus colegas boquiabertos em saber agora o que é isto. Afinal, o homem foi dizer, o grande chefe da Escola de Chicago, veio dizer, a cidade é um estado de espírito. É fantástico, não é? Que de repente o estado de espírito, ou as linguagens, digamos, as nossas urbanidades, neste sentido flexível, não necessariamente material, mas da convivência, da relação, da tolerância, da desigualdade, dos direitos também sonegados a uns e atribuídos a outros. Esta desigualdade faz parte da nossa urbanidade, a forma é muito criativa para nós continuarmos a refletir sobre o que é e como é que a gente define uma cidade. Quem sabe responder isto é o Rogério. Rogério, vou-te dar a palavra com muito prazer. Bem, Faz favor. Tá bem. Bom dia aos brasileiros, né? E boa tarde aos colegas portugueses, enfim. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim, perfeito. Bom, eu queria, claro, agradecer enormemente ao meu amigo Carlos Fortuna por esse convite tão honroso. Fico muito feliz em estar, ainda que virtualmente, participando de mais uma atividade aqui do nosso querido programa de doutoramento em cidades e culturas urbanas. Fico muito feliz e topei esse desafio, não é, com esse tema, para mim, dificílimo. Confesso que fiz e refiz as linhas da minha apresentação várias vezes. E se calhar, eu acho que ainda não cheguei a um ponto seguro para oferecer a vocês uma reflexão sobre essa problemática, né? Bom, mas eu vou começar justamente, parece que combinamos isso, mas não é verdade que combinamos, mas eu vou começar justamente citando o Robert Park também, olha só. Né? Porque, veja bem, o Robert Park, lá em 1925, no livrinho lá, o The City, ele fala, e provavelmente foi o primeiro que falou nesse adágio alemão que todos conhecemos, que diz que os ares da cidade libertam. Né? E o interessante é que, por que exatamente, né, se dizia que os ares da cidade libertavam? Porque havia uma questão de fato ligada ao ar, não é? Se dizia que um servo fugitivo, se ele conseguisse respirar o ar da cidade por 1 ano e 1 dia, ele estaria livre, não é? Isso nas cidades medievais alemãs. Quer dizer, se ele conseguisse respirar 1 ano e 1 dia, esse servo fugitivo ficaria livre. Mas veja, o que significava esse adágio? É que se ele conseguisse se manter na cidade durante 1 ano e 1 dia, pelo seu próprio esforço, ele estaria livre. O que significava, na verdade, que para ele se libertar, ele precisava se inserir no mundo do trabalho assalariado que começava. Então, não era bem o ar da cidade que libertava. O que libertava era o trabalho. E isso é uma dimensão interessante, porque a modernidade ela é urbana
e a urbanidade é moderna, e no meio desses dois conceitos está o trabalho. O trabalho como libertação, né? Isso é interessante observar, porque um dos principais aspectos que tem sido comentado nesta pandemia é justamente esta ruptura desta urbanidade pública relacionada ao trabalho, ao lazer, às sociabilidades. Então, estamos todos, não é, num sistema de isolamento social, de distanciamento social, e portanto, em tese, né, reclusos no espaço da casa, que não é mais o espaço da produção. Porque foi um determinado momento, não havia essa separação entre a produção e o espaço da produção. Na produção manufatureira, as oficinas domésticas eram na própria casa, não havia essa separação. Ora, o Habermas, no seu conhecido estudo sobre a transformação da esfera pública, ele mostra como ocorre a passagem dessa esfera da produção para o âmbito fora da casa. E graças à família, a casa se transforma na esfera íntima, que não era a esfera do trabalho, da sobrevivência. Desde a Grécia, o trabalho estava dentro das casas e a esfera pública era o local do lazer, do encontro cívico, né? Essa inversão vem aí no século XVIII, a partir do século XVIII, onde há essa separação entre a esfera privada e a esfera pública. Ora, essa separação que coincide com a formação das cidades industriais e cria, portanto, esses dois conceitos tão fundamentais para entendermos a vida urbana contemporânea, moderna e contemporânea, que é a ideia de esfera íntima e esfera pública, casa e rua. Então, ora, até hoje, o trabalho é uma atividade que precisa ser realizada fora da casa, com algumas exceções, obviamente, de pessoas que conseguem fazer as suas atividades em oficinas dentro da sua própria casa, como trabalhos artesanais, ou mesmo monitoramento remoto, algumas profissões que trabalham com monitoramento remoto. Em geral, o trabalho sempre foi fora da casa. Ora, que de repente vem uma situação de pandemia e nos obriga a ficar em casa, não é? Ora, o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar, né, sobre como entender a urbanidade nesse momento, é que, veja, algumas pessoas realmente puderam ficar no confinamento. Esse é o primeiro aspecto. Nós, professores, pudemos, né? E estamos aqui mesmo. Eu estou da minha casa. É possível que vários aqui dos colegas estejam em suas próprias bibliotecas particulares em casa, etc. E isso, com algum prejuízo, obviamente, né? Com algum prejuízo, mas a coisa vai tocando. Amanhã eu tenho uma defesa de tese e vão participar pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina, que é no sul do Brasil, e, enfim, com outros colegas de outras regiões, e até descobrimos que as defesas de tese nesse formato ficam até melhor do que presencial, né?
É interessante, eu acho que algumas coisas, de fato, não vão mais acontecer presencialmente. Reunião de departamento ficam bem mais leves, bem mais, com menos atritos, quando são feitas aqui virtualmente, porque não dá tempo também brigar tanto, né? Então, enfim, mas eu quero chamar a atenção para um conjunto enorme de pessoas que não podem, em absoluto, fazer este movimento de confinamento, de isolamento social. Não podem. Não é que não querem, e não é que negam, né? Porque aqui no Brasil nós estamos vivendo uma situação surreal em que há um grupo de negacionistas que não acreditam mesmo nem no vírus, nem na existência. Quer dizer, há uma parte mais radical que acredita que isso é uma invenção chinesa, comunista, para dominar o mundo. Quer dizer, umas coisas assim surrealistas. Mas eu não estou me referindo a este grupo, estou me referindo ao grupo das periferias pobres, das metrópoles brasileiras e mundiais. Olha, por uma razão que não vem aqui ao caso, eu precisei ir aqui em Aracaju, a um dos bairros mais pobres aqui da cidade, por uma razão qualquer. E o que eu vi foi uma coisa, eu fiquei realmente chocado com o que eu vi. Ninguém está em confinamento. Todas as pessoas estão nas ruas, todas estão trabalhando. E como foi decretado aqui o uso obrigatório das máscaras, as pessoas usam as máscaras, mas usam no queixo, na cabeça, na orelha pendurada. E se falam, e se tocam, e as pessoas estão próximas. E eu fiquei assim, bom, mas isso é uma verdadeira loucura. Bom, conversando com algumas pessoas, é extremamente desafiador ouvi-las, porque muitas dizem simplesmente, primeiro, eu não tenho exatamente uma casa para fazer o isolamento social. A casa não é segura nem do ponto de vista da higiene e nem do ponto de vista da própria sociabilidade, ou seja, muitas vezes a casa é o local da violência doméstica. Então, não ficar em casa não é seguro, nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista imunológico, porque várias pessoas compartilham poucos cômodos. As favelas brasileiras são emaranhado de casas com ruelas estreitas, onde praticamente é impossível fazer um isolamento social seguro. Então, isso levanta para nós um problema gravíssimo, que é o padrão urbanístico absolutamente desigual em que estão mergulhadas as cidades, as metrópoles, sobretudo as metrópoles do mundo, por assim dizer, pós-colonial, do mundo, do lado sul do mundo. E essa é uma realidade, quer dizer, uma coisa é falar de um confinamento. Veja, aqui em Aracaju, nos bairros de classe média e de classe média alta, o confinamento é 90%, é altíssimo. As pessoas respeitam, estão dentro dos seus apartamentos, das suas casas, saem apenas para fazer o absolutamente necessário e, quando saem, saem de carro. Nos bairros de periferia, as pessoas primeiro precisam sair para trabalhar, precisam sair para ter o sustento, muitas vezes, do dia. Então, é uma problema. Quer dizer, a urbanidade pós-pandemia é excludente, desigual e, de fato, não tem nada a ver com a mítica
da cidade poeticamente construída, quer dizer, a ideia de a pandemia esvaziou as cidades estão, claro, os aeroportos estão vazios, mas essas pessoas não viajariam nem com aeroportos abertos. Então, nós temos uma enorme população mundial e que está tendo outro dilema, é que e tem medo, viu? As pessoas com quem eu conversei, as pessoas têm medo de serem contaminadas, elas têm medo do vírus, mas elas não podem deixar de ir à rua. A rua continua sendo, por incrível que pareça, aquele ar que liberta desde da Baixa Idade Média. O ar que liberta é o ar da rua. E hoje esse ar que liberta é um ar infecto. É um ar que traz a morte. Então as pessoas vão à rua mas vão com medo. Vão com medo, isso aqui é interessante. Ou seja, e aí nós temos uma outra dimensão absolutamente, para mim, assustadora da situação atual. É que, e eu concordo, alguém aí, não sei se foi o Pedro Espanha, o próprio José, que falou que outras pandemias virão, muito provavelmente, dada o trato que estamos tendo com o meio ambiente. E muito provavelmente outras pandemias virão e muito provavelmente em em intervalos mais curtos. E isso preocupa enormemente, porque as pessoas tenderão, ao meu ver, a ver no outro a possibilidade da morte, a possibilidade do contágio. E isso, ao contrário do que alguns já sugeriram, que vamos reinventar a humanidade, eu acho que isso vai criar um sistema muito maior de intolerância, de medo, de desconfiança. A desconfiança em relação ao outro será sinal de prudência. E, para mim, essa é uma situação absolutamente preocupante, porque nós não podemos abrir mão das sociabilidades presenciais, sob pena de abrirmos mão da própria urbanidade, da própria cidade. E como o José falou, e eu concordo plenamente, não há outra alternativa à cidade. Não há. Pelo próprio estágio de desenvolvimento econômico e tecnológico que nós estamos, não há recuo. A cidade é uma ordem para todos nós. Mas estamos a viver uma situação dramática, ao meu ver, absolutamente dramática. Porque aqueles que podem fazer o confinamento sentem os efeitos psicológicos terríveis desse confinamento e saem com medo do outro, saem desconfiando do outro. Por quanto tempo nós vamos adiar o abraço? Isso é uma coisa absolutamente preocupante. Quando é que nós teremos realmente assim certezas de que podemos dar um abraço no amigo sem medo de se contaminar? Isso pode durar muito tempo, isso é absolutamente aterrador. Por outro lado, para aquele que não pode fazer o confinamento, a situação dele é mais aterradora ainda. Porque ele não está cogitando a questão do abraço. Ele está cogitando as questões mais básicas da sua sobrevivência. O mercado informal, no mundo todo, e em países como o Brasil, eles movimentam bilhões de dólares, o mercado informal. E o mercado informal no Brasil cresceu muito em virtude da desregulamentação de algumas leis trabalhistas que tiraram a proteção do trabalhador e muita gente foi para o setor informal. E o setor informal não tem nenhum tipo de proteção social e as pessoas precisam ir. E ao ir, elas se expõem mais ainda. E aí entra a problemática. Bom, então, cabe ao Estado
assegurar uma renda mínima para todas essas pessoas até que haja segurança imunológica, social para todos. Eu, particularmente, concordo com esse princípio, porque é um princípio filosófico, é um princípio moral, é um princípio que, para alguém adotar, precisa estar afinado com uma certa visão de mundo, mas esta não é a opinião da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não entende que o Estado teria essa obrigação. Nem mais na Europa, que foi tão bem sucedida em suas políticas sociais democratas, mas que ainda tem, nesta herança política da social-democracia, ainda tem o amparo da opinião pública, da imprensa e de boa parte do empresariado. Mas em países como o Brasil, nós estamos a enfrentar uma situação absolutamente dramática, porque o Estado talvez não tenha, de fato, condição, porque nunca implantou, né? Veja bem, nós nunca tivemos, de fato, uma política de bem-estar social. E não dá para implantar agora, quer dizer, no máximo uma pequena ajuda de renda. E isso se sustenta até quando, né? E isso, claro, no nosso caso específico, para ficar ainda mais grave, infelizmente nós temos um presidente que faz parte do grupo negacionista, que faz uma defesa da quebra do isolamento social. E isso só tem piorado a situação política. Mas, por outro lado, é emblemático, porque ele representa também outras pessoas. Mas, enfim, nós estamos, portanto, a viver uma situação que, é claro, esta é uma situação única, incomparável, inclusive às outras pestes. Eu já vi muita gente comparando com as outras. Não há comparação. Não há comparação. A mais grave que houve, a última, que foi a gripe espanhola, nós não tínhamos o nível de urbanidade que nós temos hoje. O nível de urbanidade hoje é muito alto e regula completamente a vida de cerca de 80% da população mundial. 80% da população mundial. Então, nós não temos outro modelo. O modelo é urbano e é, muitas vezes, condensado mesmo, de alta densidade. Então, como reinventar as relações sociais, as relações de produção? Eu acho que nós estamos com um dilema muito interessante. Mesmo que seja encontrada uma vacina a curto prazo, e eu particularmente creio que isso vai acontecer, brevemente vai aparecer uma vacina. Já há vacinas, não é? Algumas estão em teste. Mas nada nos assegura que um vírus, que outra cepa do vírus venha, nos imponha novamente em quarentena e comecemos do zero novamente. Então, se isso acontecer, de fato, nós precisaremos reinventar a urbanidade, reinventar completamente tudo. E isso será um desafio enorme, enorme, porque a cidade, eu creio nesse ponto que há um limite para a atividade remota. Isso que nós estamos fazendo aqui. Há um limite. Nós podemos comprar pela internet, nós podemos fazer um pequeno seminário pela internet. Os nossos filhos podem lá ter aula pela internet, mas não se vai para a escola apenas para aprender conteúdos. Nós não fazemos um doutorado apenas para aprender conteúdos. Nós também usamos as escolas, as universidades, como um espaço social de experiência, de interação. Nós não vamos para a escola nem para a rua apenas para comprar coisas.
nós vamos também para experienciar o encontro. E, sobretudo, aquilo que o Sennett gostava de falar, o espaço público é o espaço do encontro com o estranho. Com o estranho. Ora, como vamos encontrar o estranho que nos inquieta, que nos faz refletir sobre os nossos próprios limites? Em casa. Acessando apenas aquilo que eu quero acessar? Como vai ficar como eu vou sair da minha zona de conforto e segurança? Veja, neste momento, todos vocês estão com os microfones desligados. Né? É uma situação absolutamente confortável para mim. Se eu tivesse com 60 alunos numa sala de aula, olhando ali no olho, a situação era mais desafiadora. As inquietações dos olhares eu perceberia. Se alguém fizesse uma careta feia ali, em torno do que eu falei, eu já perceberia. Então, eu acho que há um limite em que nós podemos fazer as coisas de forma remota. Outras coisas não podemos fazer dessa forma. Precisamos ir para a rua, encontrar as pessoas, brindar, nos abraçarmos. E se nós não pudermos fazer isso, eu acho que a humanidade passará, aí sim, por um retrocesso, eu diria até espiritual, enorme. Então, há uma grande lição, eu acho, do que nós estamos vivendo hoje. As sociedades precisam, e os estados e os políticos precisam entender que o investimento na ciência e na tecnologia tem que ser a prioridade absoluta. Absoluta. O investimento no conhecimento tem que ser absoluto. Absoluto. Somente assim nós poderemos enfrentar as adversidades com rapidez, com eficiência. E há outra coisa que me parece uma lição muito especial. Este modelo econômico excludente, baseado no enriquecimento de uns sob o empobrecimento de outros, está falido. E esse momento mostra profundamente os níveis desiguais da nossa urbanidade e a crise sem precedente que nós estamos vivendo por termos um medo de nos encontrarmos. Esse é o maior golpe que a vida humana pode ter. Pode ter. Então, eu penso que este é um momento de muita reflexão e eu espero que todos nós também usemos, né, esse momento para refletirmos, porque o padrão de consumo da sociedade contemporânea, onde consumimos os espaços, consumimos as pessoas, consumimos o tempo, consumimos os recursos ambientais. Tudo está baseado no consumo, tudo baseado na ideia de mercadoria. Todos somos mercadorias nesse sentido. Quer dizer, isso é, inevitavelmente, nós chegaríamos à beira de um colapso. O equilíbrio, eu penso que o equilíbrio mínimo para uma vida futura nas cidades, o equilíbrio mínimo para a vida futura das cidades depende da diminuição das desigualdades sociais. Porque nós podemos nos confinar durante um certo tempo, nós podemos fazer as nossas atividades, né? Podemos montar os nossos home office, mas a grande maioria da população
realiza a sua vida ativa na rua. Na rua. E, portanto, o impedimento de ir à rua pode ser para elas tão mortal quanto o fato de ir e se contaminar. E com isso eu encerro, esse é um dilema que várias pessoas pobres têm relatado. Eu morro de fome ou eu morro do vírus? E isso espelha, reflete os níveis absolutamente desiguais da nossa sociedade e dos nossos padrões de urbanidade. Nesse sentido, eu acho que os nossos padrões de urbanidades estão muito modernos do ponto de vista arquitetônico, tecnológico, elétrico, hidráulico, muito avançados nesses aspectos, mas extremamente bárbaros, selvagens, quando se refere aos níveis de desigualdade social que perdura pelo mundo. Então, para mim, esta pandemia ela veio a revelar e a trazer de forma muito contundente essas profundas desigualdades. É isso. Muito bem, Rogério, muito obrigado. Você vai direto à questão. Por alguma maneira, por alguma razão, nós designamos este seminário urbanidades, no plural, não é? Não há uma urbanidade, há várias, variadíssimas. Uma é essa, muito desigual, sem recursos, sujeita às maiores contingências, indefesa perante uma pandemia como essa, e a gente tem olhado sempre para a outra urbanidade. Falamos muito da outra urbanidade, não é? Falamos, refletimos, lemos sobre essa outra consolidada, em que há lugar para refúgio. Você pode se refugiar desse risco de contaminação. Eu acho que a gente precisa, na verdade, falar das outras urbanidades, não daquelas que a gente convive e observa no nosso cotidiano, de classe média, de urbanos, de professores, etc. Mas há outras urbanidades, como você fala, as metrópoles do sul global, as favelas, pronto, do Brasil e das outras grandes metrópoles. Não é? Isso normalmente está fora da nossa reflexão. Eu acho que essa linguagem de renovação que nós temos que, de alguma maneira, procurar instituir nos modos e nas cabeças dos fazedores de cidade. Não somos fazedores só somos fazedores enquanto cidadãos, não é? Mas arquitetos, engenheiros, decisores políticos, os políticos, etc. Essa gente faz a cidade e faz a desigualdade. E é aí que a gente, no fundo, acho que temos que atuar com a nossa consciência crítica e a denúncia e a resistência. A gente tem que abrir espaço para uma linguagem diferente, uma linguagem de mais tolerância, de maior convívio com o outro, o estranho, não é? Uma linguagem mais democrática, de acesso aos recursos, à educação, à saúde, aos transportes. Essas linguagens têm que ser e podem ser reinventadas. Ou sei lá, essas linguagens surjam e gerem um modo diferente de fazer cidade e, portanto, tornar as nossas urbanidades, no plural, sempre mais acessíveis, mais compagináveis, mais dialogantes. Veja, eu não sou muito otimista, e aí também já respondendo um pouco aí às provocações do Pablo, eu não sou muito otimista em relação às possibilidades de reinventar o capitalismo. Eu de fato, não tenho esse otimismo. O capitalismo, desde que ele se desenvolveu, ele tem sido, claro, não estou aqui para comparar, não é possível, e já aviso
aos críticos que não dá para falar do capitalismo pegando a Noruega como exemplo, não é? Ali é uma outra realidade, quer dizer, quando a gente fala em capitalismo, precisamos falar no conjunto da obra, digamos assim. E desde que o capitalismo se desenvolveu, não é? Ele se desenvolve de forma mais ou menos de forma predatória. É um sistema predatório. E ele cria, infelizmente, mentalidades predatórias. Observe, Pablo, que quem tem a consciência de retomada do contato com a natureza e com canteiros, com a possibilidade de plantios em fundo do quintal, pode observar que as pessoas que conseguem vislumbrar isso e fazem, por exemplo, coleta seletiva de lixo, são pessoas que já se descolaram da mentalidade capitalista. Então, eu acredito que é possível uma nova urbanidade, mas ela terá, infelizmente ou felizmente, que se opor a algumas coisas do nosso atual sistema econômico. Não há como. É incompatível. Porque, veja bem, o termo consumo consciente. O que é consumo consciente? Né? É um termo muito simpático. Eu, particularmente, acho simpaticíssimo a ideia de consumo consciente. Mas, veja, se todo consumo fosse consciente, o sistema quebrava. Porque, veja, o consumo verdadeiramente consciente é aquele que você só consome o que precisa. Se eu só consumir o que eu precisar, eu paro de consumir o desnecessário, o excedente, aquilo que não me serve de nada, o supérfluo. E isso não sustenta o sistema. O filósofo alemão Peter Sloterdijk fala uma coisa fantástica. Ele diz, a respeito da pandemia, que o sistema de consumo sofreu um baque terrível, não é? Porque é necessário uma certa frivolidade para se consumir. Entende? E essa frivolidade implica, muitas vezes, você andar em locais, ser bombardeado por propaganda, etc. Então, como conciliar o consumo e o consumismo, que é uma das bases da nossa urbanidade, não é? É uma das bases da nossa urbanidade, é o consumo. Ora, o que é que as classes médias hoje, veja bem, não, aqui no Brasil, por exemplo, né, qual é o local aonde as classes médias mais vão passear? É no shopping center. Entende? Bom, primeiro, elas não têm o problema do europeu que vai para a praça porque quer pegar o sol na primavera, porque nós temos sol o ano inteiro. Então, nós não temos... A nossa relação com a rua é outra, não é? Então, o consumo parece nortear toda as sociabilidades urbanas contemporâneas. Então, eu não sei como nós podemos construir uma nova urbanidade sem nos descolarmos do consumo. Se nos descolarmos do consumo, comprometemos o sistema capitalista. E se não nos descolarmos do consumo, não conseguiremos construir uma nova urbanidade, porque a urbanidade está toda em função. Toda a urbanidade está, desde as reformas urbanísticas de Haussmann, lá em Paris, até hoje. Me desculpem aí os meus colegas arquitetos e urbanistas, eu estou falando de uma forma geral, obviamente. A política urbanística é em favor do consumo e da produção.
Ora, os maiores projetos de revitalização de centros históricos no mundo, que nós chamamos de gentrification, são feitos justamente para transformar os espaços históricos em mercadoria. Isso foi feito no Porto, em Londres, em Lisboa, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paris, em Amsterdã, em Berlim, no mundo todo. Os centros históricos são transformados em mercadorias. E agora, com a crise do turismo, o modelo vai entrar em colapso. Vai entrar em colapso. Os museus já estão fazendo propaganda. Visite os museus virtualmente. Não é a mesma coisa. Não é? Não dá para visitar. Algumas coisas, se você não puder ir, não acontecerão. Deixarão de existir. Agora, o consumo norteia toda a urbanidade moderna. Se você pensar, por exemplo, né, nós vamos ao passeio público. Ora, o que é que o Flaner fazia no passeio público, né? Ora, o passeio público era o local onde as pessoas viam vitrines, se encontravam. E, claro, as próprias sociabilidades sendo orientadas pelo consumo. Então, esse é um modelo bastante consolidado no mundo hoje. Eu, particularmente, não consigo pensar em uma urbanidade descolada disso, de modo que não visualizo uma urbanidade sobre esse modelo. Eu visualizo, Pablo, uma contra-urbanidade. Mas essa contra-urbanidade, que seria uma forma de rejeição do princípio do consumo norteando as sociabilidades, ela é periférica, no sentido que é marginal. É marginal. Nem todas as pessoas podem optar por essa sociabilidade, por uma questão de necessidade. Ok, obrigado. Primeiro que tudo, quero cumprimentar todos e dar os parabéns ao promotor desta ação, o Carlos. Acho que a ação é interessante, cria-nos muita expectativa sobre muitas mais neste processo. E, bom, eu diria que é um sucesso, não só pela quantidade de pessoas que aqui vão estando, mas também pelas duas intervenções e os comentários que elas citaram, que foram excelentes. E, portanto, primeiro quero me mostrar grato por isto e por poder retomar o debate agora por esta via. Depois quero dar um cumprimento, um abraço ao Rogério, um abraço, que a gente não pode dar de outra maneira, muito bom rever-te aqui. E, na verdade, eu acho que não vou fazer pergunta, vou fazer dois comentários muito breves, porque enquanto eu esperava a minha vez de fazer pergunta, o Rogério foi efetivamente respondendo. Mas deixo duas ou três notas muito breves que não são nada de novo. Primeiro, para dizer que eu acho que o Rogério pôs de facto o dedo na ferida, isto é, identificou um conjunto de questões que são muito relevantes, pelo menos para quem, como eu, pensa mais sociologicamente, como cientista social, e que tem a ver com isto, que a Freya também acabou de dizer há pouco, com o modo como esta crise, e as crises parece que fazem sempre isto, não é? Nos tornam particularmente visíveis coisas que nós se calhar já sabíamos sobre o que é a cidade e sobre os problemas que ela tem, as suas contradições, e que de repente, numa situação de crise, se tornam particularmente visíveis e intensas. Eu não tenho nenhuma convicção que esta intensidade vá gerar por si só mudanças, e portanto, se calhar sou pessimista como o Rogério, ou otimista, porque também as podemos imaginar no pior sentido, e portanto, se tudo voltar ao mesmo, tanto melhor, mas acho que nada vai mudar substantivamente. Agora, há coisas que se veem muito, e aquela que a mim me impressiona mais, obviamente, é o modo como toda a descrição e a discussão que o Rogério fez sobre as desigualdades e as diferentes cidades e, portanto, as diferentes urbanidades, tudo isso nos mostra o quanto esta cidade que nós vivemos e que nós cultivamos
e sobre a qual nós falamos é uma cidade moldada a uma determinada mundivisão, um determinado padrão de conforto, um determinado padrão de vida que tem muito a ver com as classes médias, mas não é só com as classes médias, não vou prolongar. Mas é efetivamente uma cidade muito moldada por um certo ideário de cidade, que por isso também é vivida agora, nesta situação crítica, de maneiras muito diferentes. E eu vou ser muito menos sociológico agora, eu vou ser muito mais político e se calhar grosseiro até, e alimentar o raciocínio. Nós ouvimos os comentários, as intervenções públicas dos nossos colegas, dos opinion makers, e vemos, por exemplo, um alarme muito grande a emergir, pelo menos em Portugal, e eu acho que na Europa, à medida que os números mais críticos começam a estabilizar e a baixar, com a questão da liberdade, dos condicionamentos à liberdade. E os condicionamentos à liberdade têm tradução prática em, mas eu não posso ir à rua como me apetece, eu não posso estar com os meus amigos como me apetece, eu não quero ir à praia estar a ser vigiado, monitorizado por um drone. Eu não posso consumir como me apetece. Esta noção de liberdade, este contraste entre segurança e liberdade, que começa agora a alimentar parte da polémica e parte da recuperação do debate filosófico sobre a condição da vida urbana, moderna, e a vigilância, e o controle, e a monitorização, é uma tensão que corresponde a uma concepção do que é liberdade, o que é segurança, típica das classes intelectualmente dominantes, culturalmente dominantes, das classes médias de nós. E, portanto, eu acho que isto nos abre, de facto, aqui um espaço particularmente rico para voltar a esta discussão e relativizá-la um bocadinho mais. E isto remete-me para a segunda questão, que é provocativa para o Rogério. Esta introdução, por exemplo, neste nosso discurso crítico, distanciador sobre o consumo. Mas, uma vez mais, quando nós a fazemos a partir desta condição de que nós somos parte ativa. Nós somos produtores desta visão de cidade. Mesmo quando, por exemplo, imaginamos uma cidade alternativa em que o consumo deixa de ser aquilo que é, da maneira como o Rogério o descreveu, e nós podemos imaginar um outro modo de estar na cidade. Sei lá, mas eu diria, por exemplo, mas este padrão de consumo é grande parte da aspiração daqueles que estão fora, das classes mais desfavorecidas, que se o puderem ter, o querem justamente assim. A minha questão, no fundo, é outra. O que é que nós, como sociólogos, como cientistas sociais, como analistas, temos verdadeiramente a dizer sobre isto? E isto coloca-me um problema complicado que eu acho que muitos de nós têm vivido nestes tempos. O sentimento de inutilidade. Porque aquilo que nós conseguimos fazer de melhor é justamente baralhar para dar de novo. Relativizar, problematizar, ver todas as dimensões do problema em mais algumas e, no entanto, não temos instruções práticas para dar às pessoas, sugestões práticas para dar às pessoas, como têm os epidemiologistas, como têm os virologistas, os técnicos de saúde pública. O Bandeirinha não o fez, mas podia tê-lo feito, os arquitetos, os urbanistas, se quiserem dar ao esforço, propõem-nos modelos de reorganização funcional, arquitetónica, espacial das cidades e de gestão das cidades que são compatíveis com aquilo que agora se diz que nós temos que aprender a fazer. Viver com este e com muitos outros vírus que aí venham e outros que para aí andam e que nós nem sequer nos preocupamos com eles. Perfeito. Bom, eu queria primeiro mandar um abraço aí para o Claudino aí. Faz tempo que a gente não se fala, não se vê. Muito bem, muito bem. Bom, rapidamente aí em relação a essa coisa da oficina, né? É porque só é bom, só um registro aqui. Quando eu estava a falar que havia a prática do trabalho nos ambientes domésticos, né? Havia toda uma preparação para isso, né? A oficina estava posta na casa e havia, digamos, o espaço da produção, o espaço das refeições, enfim, a casa era adaptada para isso, o que não ocorre hoje, né? Hoje, quer dizer, todos têm aí um relato interessante, tenho certeza que cada um de vocês teria um relato interessante de como estão vivendo isso, né? Porque muitas vezes quer dizer, quem tem filho, então os filhos estão em casa, então a casa fica pequena, né? Com tanta gente dentro de casa, é incrivelmente porque havia
né? E é um desafio, né? É um desafio estar ali todo dia com a rotina fica mais intensa e o trabalho, alguns tipos de trabalhos, obviamente, são possíveis nesse formato, mas outros são impossíveis. E as pessoas ficam realmente tentando sair, né, para fazer as coisas. Isso traz algumas... Porque a casa foi apartada, não é? A casa foi transformada na esfera íntima, na esfera da intimidade. Então, o que a gente está fazendo agora é porque talvez como a nossa profissão talvez possibilite, mas outras não há como fazer. Bom, eu queria só fazer um pequeno comentário rápido sobre um aspecto que o Claudino levantou, que é, de fato, quer dizer, o discurso sociológico, não é? Ele foi perdendo, por assim dizer, praticidade desde da crise da aceitação, na minha opinião, desde a crise da aceitação do Parsons nos Estados Unidos e o advento do estruturalismo, houve, né, particularmente na sociologia, a sociologia foi ficando pela via do estruturalismo e, posteriormente, pelo grande crescimento do estruturalismo, de um lado, o estruturalismo marxista, e, de outro, o estruturalismo gerativo de Bourdieu, a sociologia foi perdendo muito da sua aplicabilidade prática, não é? Ela foi se transformando cada vez mais naquilo que o Frederic Vandenberg sugere chamar uma espécie de uma filosofia prática. Então, a sociologia tem em boa parte dos países se tornado cada vez mais uma profissão acadêmica, como a filosofia. E esse apartamento, né, dos ambientes profissionais tem causado um desconforto terrível para os sociólogos. Olha, eu nem visto tanto essa problemática, porque como eu atuo muito com os arquitetos, né? Porque eu presto consultoria prática junto com os arquitetos. Então, eu critico os arquitetos, mas eles são os meus salvadores, né? Exatamente, porque eles precisam de alguém que estude o meio antrópico, e aí eles chamam ou o sociólogo ou o antropólogo, ou o geógrafo, né? Tem um colega aqui, lá de Sergipe, aqui, o Antônio. Tudo bem, meu amigo? Então, vai fazer o registro aqui, que é professor lá aqui da UFES, né? Então, os geógrafos também, né? Somos aí, mas graças aos arquitetos que fazem isso. Mas se você pensar, Claudino, que algumas áreas específicas, como a área dos estudos de segurança, de violência e segurança, as áreas ligadas às cidades, como essa que trabalha com urbanismo, elas têm um diálogo mais, digamos assim, mais profissional, com a prática profissional. Mas outras áreas da sociologia, elas estão ficando cada vez mais teóricas, analíticas. E aí, é claro, diante um fenômeno empírico, concreto, que demanda respostas, muitas vezes não temos o que dizer. Não temos o que dizer, né? Mas também, em defesa aí da sociologia, eu quero dizer que a sociologia também lida com elementos muito complexos da realidade. Quer dizer, é mais fácil um arquiteto, por exemplo, dizer, ora, a gente pode amenizar o problema da insalubridade com um projeto de arquitetura popular que separe as casas, etc. Quer dizer, o urbanista, por exemplo, pode dar uma solução técnica mais direta. Mas como é que o sociólogo, por exemplo, vai propor eu tenho a saída do processo da crise atual.
É só as pessoas mudarem as suas visões de mundo. Quer dizer, não, né? Quer dizer, só as pessoas mudarem suas visões de mundo e serem mais solidárias, serem mais compreensivas, consumirem conscientemente, não é? Serem menos mesquinhas, para estar resolvido o problema da humanidade. Bom, mas esse é o conselho, quer dizer, não é algo traduzível tecnicamente, né? Então esse é o problema. Então talvez fique sempre essa sensação de que nós não de inutilidade, né? Eu também compartilho dessa sensação, embora eu acho que nós devemos entrar no debate, até porque a coisa está louca. Quer dizer, qualquer youtuber hoje se acha, né, em condições de opinar sobre aspectos que diz respeito à alma humana e que eu acho que nós teríamos condições de falar até ligeiramente melhor. Né? Então, eu acho que nós abrimos muito mão, sabe, Claudine, da nossa inserção no debate público. Nós abrimos mão e ficamos, muitas vezes, satisfeitos com a esfera disponível para nós, que é a academia. Então, ficamos satisfeitos e fazemos os nossos seminários, os nossos congressos, e ficamos satisfeitos em ler aquilo. Quer dizer, nós muitas vezes escrevemos para nós mesmos. Acho que nós temos culpa nisso, nós saímos do debate público. Quer dizer, se você pensar nos anos 60, 70 da França, você via filósofos, sociólogos e antropólogos, os caras dominavam o debate. Foi nisso aí que Bourdieu ficou tão famoso. Não é? Porque, bom, não só ele, né? Não estou aqui querendo aproveitar para fazer uma críticazinha a Bourdieu, não é isso, mas os seminários do Collège de France, que eram abertos, né? Você tinha, uma vez por mês, era aberto o seminário e eram convidados os sindicatos, os trabalhadores, os estudantes. Então, assim, era um grande fórum onde se discutiam os temas mais importantes da sociedade contemporânea. Então, em parte, eu compreendo a sua angústia e compartilho com ela, mas eu também faço a minha culpa, não é total. Quer dizer, nós saímos do debate. Quem sabe agora, com esta pandemia a nos bater à porta, e esse modelo de debate aqui é fantástico. Eu acho que isso é uma coisa, esse é um legado positivo, eu acho, da pandemia, que deverá ficar. Reunião de departamento, por exemplo, eu só faço se for virtual. Não faço mais presencial. Bom, muito obrigado. Eu queria agradecer aí a todas as perguntas, as questões, as colocações. Agradecer muito a você, Carlos Fortuna, pela essa iniciativa maravilhosa. Conte comigo. Sabe, Rogério, eu quero te agradecer isso é muito muito. Bacana. Muito obrigado a todos. Eu quero te agradecer muito e a Fraia está cheia de razão. Estamos a retomar a nossa rede Brasil-Portugal de estudos urbanos. Agora que é assim, já não queremos mais encontros presenciais. Claro, nós não podemos abraçar-nos desta maneira. É fácil, é barata, é rápida. Trazemos os nossos alunos, nossos doutorandos, é fantástico, eu acho. Muito bom. Esta sessão, eu acho que não podia ser melhor para responder aos objetivos de nós, enquanto académicos da área das ciências sociais, evidentemente. Temos uma obrigação de compreender a urbanidade. Compreender. Eu entendo que eu tenho que me despir das minhas vestes de sociólogo se eu quiser fazer sociedade e quiser fazer uma sociedade melhor, ou mais democrática, ou mais justa. Mas eu não abdico da ideia de compreendê-la. E é isso que eu acho que é isso que a universidade faz. A universidade, quer dizer, as áreas das ciências sociais e das humanidades têm essa responsabilidade de dar uma leitura, oferecer uma leitura. Os outros, eventualmente, constroem mal nas cidades, que a gente depois tem a virtude de poder
comentar, criticar, entender. Acho que é essa a nossa função. E acho que é essa, digamos, a função deste modesto seminário. É cruzarmos opiniões de pessoas que sabemos que trabalham nisto e têm visões do mundo e visões das urbanidades que são boas, só são boas se forem partilhadas. A gente está fazendo essa partilha, enfim, continuaremos daqui a 8 dias. Eu acho que esse é o resultado prático, como o Claudino assinalou no início da sua intervenção. Nós estamos muito contentes, porque realmente esta reunião, a que nós estamos muito habituados, que no fundo se saldou por ser uma reunião transatlântica, é uma coisa muito boa. E, portanto, eu agradeço aos meus queridos amigos e convidados, agradeço a todos os alunos e colegas que decidiram perder estas 2 horinhas para nos vir acompanhar. Faço votos para que estejam cá na próxima quinta-feira. Aí é outra sessão a não perder. Fala a Fraia Frese e fala o João Seixas, da Universidade Nova de Lisboa, a Frese é da USP, e nós teremos com certeza outras visões sobre as urbanidades da pandemia. Eu vou estar empolgado, desejando que esse momento chegue. Agradeço-vos a todos, me despeço com um forte abraço, agradeço à doutora Ana Golão, que foi fundamental na gestão desta coisa, e nos vemos, na verdade, vamos dizer, nos abraçaremos na próxima quinta-feira, às 3 horas portuguesas. Tá bom? Um abraço a todos, então, gente. Muito obrigado pela vossa colaboração. Tá, tchau.